Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai para mais uma aula do nosso módulo de embriologia, agora falando de histogênese e organogênese. O que é isso? Gênese vem de formação, de criação. Histogênese, formação de tecidos. Organogênese, formação de órgãos. Então essa é a parte chata da embriologia e que nós temos boas questões na prova da URGS. Tá? O detalhe é que muitas dessas questões acabam trazendo tópicos dentro do reino animal, falando da origem das escamas dos peixes, dos répteis, origem das penas das aves, dos pelos de mamíferos. Então muita coisa acaba se trabalhando ainda ao longo do reino animal. Aqui eu vou te destacar aquilo que é o básico, mas é uma parte mais chata, que é uma decoreba, não vou mentir, mas vale a pena tu dar uma boa atenção, tá bem? Então organiza o teu canto de estudos, organiza o teu material aí, pega a tua água, o teu mate, o teu ha-ha-ha, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar ficha. Para a gente falar da histogênese e da organogênese, a gente usa o estágio de neurula. Neurula, na verdade, é uma fase um pouquinho mais avançada da gástrula. Tu deve lembrar que na gástrula a gente tem a delimitação dos folhetos embrionários, que eu te disse que são os tecidos jovens, são os tecidos embrionários ali. E aí quando nós temos esses tecidos jovens, eles vão se diferenciando e vão formando tecidos adultos e os órgãos também. Então é isso que a gente vai estudar aqui um pouquinho. Então só para a gente relembrar um pouco, ó, no zigoto começam as clivagens, as segmentações, formamos os primeiros blastômeros até atingir o estágio de mórula, da mórula atingimos a blástula, da blástula a gástrula, onde tem a formação dos folhetos embrionários, e aí as células vão se especializando, vão se diferenciando, para formar os diferentes tecidos e órgãos. E aí que nós entramos num estágio de neurula. Então a neurula é uma fase avançada da gástrula. Essa neurula normalmente apresenta uma representação bem característica, bem típica, como tu consegue observar aqui nesta imagem, que depois no teu material vai estar mais visível, tá? Mas já apareceram questões aí em vestibulares puxando setinhas para te identificar alguma estrutura dessas. Então por isso é bom, é interessante que tu tenha uma certa ideia desta organização. Com os folhetos, aonde está ecto, aonde está endo, aonde está a mesoderme. Ecto é de fora, é de externo, então é o folheto mais externo que nós temos. Endoderme é o tecido mais interno. E a mesoderme vem de meio, vem de preenchimento, tá? Então a gente tem essa relação que dá para observar aqui um pouquinho. Bueno, mas nessa neurula então a gente vai ter o evento de histogênese, que nada mais é do que a formação dos tecidos adultos, e a organogênese, que é a formação dos diferentes órgãos. E aí a gente tem aqui os três tecidos jovens, ectoderme, mesoderme e endoderme. Esses tecidos jovens, eles vão se especializar e vão formar os tecidos adultos. Por exemplo, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, que inclusive é o nosso próximo módulo aqui no curso. Então, a ectoderme, por exemplo, ela pode se especializar, ela pode se diferenciar e formar uma parte do tecido epitelial e o tecido nervoso. A mesoderme, ela pode se especializar e formar uma parte de tecido epitelial, pode formar os tecidos conjuntivos ou os tecidos musculares. Enquanto que a endoderme, ela pode se especializar e formar um tecido epitelial. Então aqui já vem uma parte até importante para as aulas de histologia animal. Quando a gente fala de tecido epitelial, qual é a origem dele?
ecto, meso e endoderme. Num tecido conjuntivo, qual é a origem dele? A mesoderme. Um tecido muscular, a mesoderme. Um tecido nervoso, a ectoderme. Então, isso é a histogênese. O tecido embrionário se diferenciando e formando os tecidos adultos. E a partir desses tecidos adultos, a gente pode ter a formação dos órgãos e dos diferentes sistemas. Lembra, o conjunto de tecidos pode formar um órgão, o conjunto de órgãos pode formar um sistema. E aí nós entramos na organogênese. Eu vou colocar aqui 3 slides para ti, um para ecto, um para meso e um para endoderme. Repara que é um monte de informações. São várias estruturas. Por isso eu te disse antes, é uma decoreba isso. Para vocês no ensino médio não faz muito sentido. A gente não tem nem tempo, ainda mais aqui num curso de revisão, de fazer se tornar algo mais interessante. Mas quando se fala da ectoderme, tem algumas características que eu gostaria que tu destacasse aí nas tuas anotações. Da ectoderme, além do tecido epitelial e do tecido nervoso, que vem ali da histogênese, destaca a epiderme, que é a camada mais superficial da tua pele, a mucosa da boca, do nariz e do ânus, as glândulas exócrinas, como glândulas sebáceas, mamárias, que aparecem demais nas questões, e as sudoríparas, e o sistema nervoso. Do sistema nervoso ainda aparece bastante a hipófise para vocês, tá? Então, essas são as principais estruturas que eu te destacaria aqui e que acho que vale a pena a gente ligar um pouquinho o alerta. Já para a mesoderme, a gente tem o tecido epitelial, os tecidos conjuntivos e os tecidos musculares. Ainda te destacaria as 2 camadas mais internas da nossa pele, derme e hipoderme, o sistema esquelético, que é formado pelos ossos e pelos músculos, o nosso sistema circulatório, que é composto pelo coração, vasos sanguíneos e pelo sangue, e ainda, por um descargo de consciência, destacaria as glândulas sexuais, ovários e testículos, tá? Então, as principais estruturas associadas à mesoderme. Ainda poderia colocar na mesoderme, não está aqui no slide, mas puxando já um pouco o reino animal, desenvolvimento de notocorda durante o desenvolvimento embrionário e a formação de celoma, que também são originados a partir de mesoderme. E por último, a endoderme, perdão. A endoderme, ela pode originar o tecido epitelial, mas ainda algumas glândulas, como a tireoide e as paratireoides, que já apareceram na prova, e o nosso sistema digestório, aonde todo o nosso tubo digestivo é formado a partir da endoderme, inclusive com as glândulas anexas que estão ali, ó, o fígado e o pâncreas, e ainda o nosso sistema respiratório. Quando eu coloco ali o epitélio, tu pode observar que tem um asterisco, porque sistema digestório, a mucosa da boca e do ânus, que fazem parte do sistema digestório, são originados a partir da ectoderme, mas todo o restante, endoderme. Então, se falar em tubo digestivo, endoderme. A mesma coisa, se falar em aparelho respiratório, endoderme. Só a mucosa do nariz que é ectoderme. E é aí que a gente tem que cuidar um pouquinho na prova. Então essa é a parte chata da embriologia. É a parte mais complexa, são questões difíceis normalmente da prova da URGS. Tu vai ver pelo nosso próprio material. Tá bem? Então, um bom estudo aí para ti. Qualquer dúvida, claro, eu estou à tua disposição. E te espero agora na nossa próxima aula para fechar esse módulo que é a respeito dos anexos embrionários. Tchau, tchau!